Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Eu acho que você ainda não entrou, não, acho que é a primeira vez. É o Ciele, né? Depois me fala se eu falei seu nome certo. Se eu não falei, você pode me corrigir. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Deixar certinho onde a gente vai fazer a apresentação. Eu estava esperando para entrar para falar com vocês, né? E estava adiantando as coisas lá para minha escola, né? E é interessante porque a gente prepara tanta coisa, né? É tão bacana. A gente está trabalhando no universo lá. E aí a gente preparou, eu não sei se vocês sabem, eu trabalho com um cubo, né? Como meu disparador, que é uma estrutura em cano PVC, que é um cubo mesmo. E aí a gente pega esse cubo, quando a gente vai introduzir um conteúdo novo, e a gente transforma ele. Então, esse cubo já foi um posto de saúde, já foi um supermercado, já foi um varal de espelhos quando a gente trabalhou a identidade. E a gente trabalhou uma artista chamada Angélica Daz, que ela trabalha com a questão da pigmentação da pele, né? Que a gente foi falar sobre a variação, as diferenças de cada um. Nossa, já virou uma infinidade de coisas. Já virou uma pequena biblioteca, que é um ambiente aconchegante de leitura. E já virou um galinheiro, e agora ele virou o espaço sideral. Depois eu vou tirar a foto bonitinha para vocês verem e vou mandar para vocês. Vou trazer aqui para vocês darem uma olhada. Que tem muito a ver com o que a gente discute, né? Porque se a gente vai falar sobre metodologias de ensino, nada mais legal, acho que nada mais interessante da gente trazer para trazer isso na prática. Bom, então eu estou trazendo aqui para vocês, qualquer coisa já sabem, tá? Podem me chamar. Sobre alguns pensadores, não tem tanta possibilidade da gente trazer todos os pensadores. Quando eu fiz esse levantamento dos mais falados, vamos dizer assim, né, dos mais conhecidos, mas obviamente não tem como dar conta de todos os pensadores, não tem como dar conta de todas as metodologias. O que eu selecionei aqui são as que a gente acaba ouvindo no nosso dia a dia, na nossa formação, são os pensadores que têm sido mais utilizados ultimamente. Lembrando também que a gente já conversou sobre isso, a gente nunca pega essa metodologia. É óbvio que existem algumas escolas que podem trabalhar dessa forma, mas em sua maioria, eu acho que para uma prática de excelência de um professor e de uma escola, a ideia é que você não se apegue a uma metodologia, a uma linha de pensamento, mas que você pegue um pouquinho de cada uma. Mas para isso é importante conhecimento, que não dá também para a gente pegar, jogar tudo num balaio e dizer que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, que isso não dá certo. Eu venho percebendo isso em alguns lugares, que às vezes a gente fica tentando ouvir uma história ali, tem essa prática aqui, tem esse autor, esse pensador, ele trabalha dessa forma, esse trabalha dessa forma, e às vezes a gente tenta juntar tudo, fazer tudo de uma vez, acaba a gente não fazendo nada, não dando conta de nada e não tendo aquele que a gente sempre fala do conhecimento significativo para a criança, que isso é o mais importante. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa, quando a gente pensa em metodologia, quando a gente pensa em linhas de pesquisa, de pensadores, é a gente realmente conhecer, né? Não é, por exemplo, o que eu vou trazer aqui é um conhecimento superficial, mas se algo interessar a vocês, a minha sugestão é que vocês se aprofundem no tema, se aprofundem na metodologia desse pensador, na ideologia dele, na linha de pensamento dele, conheçam. Porque a partir do conhecimento, você vai conseguir fazer esse jogo. Olha, porque assim, não é que você vai dar metodologia para pensar o seu planejamento, né? Da proposta pedagógica, não. A ideia é, eu quero trabalhar tal tema com os meus alunos. Qual é a melhor forma de eu desenvolver? E existem coisas importantes que você precisa observar. Uma das mais importantes não é você conhecer os pensadores e a metodologia deles, mas conhecer a sua turma, conhecer os seus alunos, já ter aquela percepção que quando a gente tem aquele olhar atento, aquela escuta aguçada, a gente sabe, começa a perceber o que funciona e o que não funciona. Aí, a partir disso, você vai tentar se adequar e perceber e escolher qual linha de pensamento pode se adaptar mais naquela prática. E é como eu falei da outra vez, às vezes, nesse ano,
essa prática foi super legal com essa turma. E aí, na próxima turma do ano que vem, você já tem que pensar uma outra linha de pensamento, ter uma outra proposta pedagógica, ter uma outra forma de metodologia. Então, assim, para isso é muito importante o conhecimento, a busca pelo conhecimento, pela nossa formação, e também conhecer quem é esse aluno que está com a gente. Então, é aguçar o nosso olhar mesmo, né? Então, assim, eu vou tentar, eu não vou me prender muito às informações deles. Eu vou deixar esse PowerPoint disponível para vocês. Eu já até baixei ele em PDF. Eu vou colocar no nosso ambiente para depois vocês lerem com calma, porque senão a gente vai extrapolar. E aquele mesmo esquema, quando ficar muito cansativo, podem falar, porque eu sei que ele ficou um pouquinho extenso mesmo, tá? Então a gente começa com. Lembrando também, eu não sei falar todos os nomes. Então me dei uma licença poética para que eu faça a leitura da forma que a gente pronuncia no nosso português mesmo, tá? Então Johann Heinrich Pestalozzi, né? Que é do século, eu separei por séculos, né? Pensadores do século XIX, pensadores do século XX, até os nossos pensadores contemporâneos. Então, a gente inicia no século XIX. Então, a gente traz Pestalozzi, que eu tenho certeza que, de alguma forma, vocês já ouviram, né, falar. Então, ele é um suíço defensor da educação para todos, especialmente crianças pobres e órfãos. Lembrando que algumas palavras, ou a gente não pode esquecer que esses são pensamentos da sua época, a gente tem que compreender o contexto. Por isso que eu falo, a gente não pode pegar uma metodologia, uma linha de pensamento, inserir ela em sala de aula e achar que vai dar conta, porque às vezes ela foi uma linha de pensamento pensada para um contexto completamente diferente do que a gente está trabalhando. Então, para isso, para a gente poder fazer para a gente fazer boas escolhas, nós temos que ter o conhecimento, né? Então, qual é a linha de pensamento de Pestalozzi? Ele propôs a educação integral, né? Cabeça, coração e mãos, e o princípio da intuição. A criança aprende partindo do concreto o que ela toca, vê, sente, para o abstrato, que são os conceitos, o início da formação de conceitos. O afeto e o clima familiar são estruturantes do aprender. Acho que isso nós compreendemos, né? A moralidade não é ensinada, ela é vivida nas relações. Lembrando que essa lógica de moralidade é um conceito do seu tempo em si, né? A gente pode substituir pela questão do respeito, da relação com o outro, né? Ela é vivida nas relações, conhecimento se constrói gradual e sequencialmente, do próximo ao distante, do simples ao complexo. Na escola, quais são os tópicos que podem ser trabalhados, né? Sequências didáticas que começam com manipuláveis, contagem com objetos, medidas com água, areia antes do símbolo. Rotinas afetivas, acolhida, a roda, como base ética e de segurança emocional, observação guiada do entorno, do pátio, do galinheiro, da horta. Lembrando, né, que o que ele está trazendo é uma lógica do seu contexto, né? Registro, generalização, projetos mão na massa que conectam linguagem, matemática e vida prática. Eu acho interessante quando a gente vai fazendo essa leitura, a gente também fazer uma leitura crítica, né, do que a gente vem conversando aqui, vocês colocarem, conforme a gente for olhando aqui, na sua prática, o que vocês acham que ainda cabe e o que vocês acham que não cabe mais, né, dentro do nosso contexto atual. E eu coloquei uma foto, porque eu não sei se acontece isso com vocês, mas há um tempo atrás, às vezes eu falava desses pensadores, né, na faculdade, eu estudando, que aí não tinha essa questão tanto da internet, né, apesar de eu ser bem novinha, eu me formei em pouco tempo, mas não tinha essa questão, na minha faculdade não tinha uma questão de, um data show que fizesse exibições, às vezes a gente o pensador, a questão teórica dele era apresentada, mas às vezes a foto, a imagem desse pensador não nos era apresentada. Eu também não sei se acontece com vocês, mas às vezes nas leituras que eu faço de alguns trabalhos que eu recebo, eu percebo que a pessoa não sabe se tem que falar, não sabe se está falando de uma pessoa, de um masculino ou de um feminino. Não estou me atendo aqui a questões de gênero, né? Mas assim, não sabe se o nome está relacionado a um homem ou a uma mulher, que isso pode ocorrer. Então,
fiz questão de trazer tanto a linha de pensamento desses autores quanto a foto deles, porque eu acho importante a gente ter esse conhecimento também. E aí a gente tem Froebel, que é um alemão, criador do jardim de infância, que é o Kindergarten. A linha de pensamento dele, o brincar, é a forma mais elevada de aprendizado infantil. Os dons de Froebel, que são blocos, esferas, argolas, ripas, organizam experiências de alta atividade e criação de padrões, forma, número, simetria, articulando natureza, arte e matemática. A música, as rodas e as canções de dedos integram corpo, ritmo e linguagem. Olha aí, ó. Eu já consigo reconhecer os campos do conhecimento que a gente reconhece lá na BNCC e que são os critérios, né? É o que forma a base, fundamenta a nossa educação infantil, né? Na escola, textos com dons, que são conhecidos dons de Froebel, né? Que são os blocos, argolas, para criar, desmontar, recriar, explorar padrões, cantinhos de construção. Ó, eu consigo fazer conexão com o meu dia a dia em sala de aula, hein? Música e natureza, rotina de roda cantada, muito da nossa prática. Aí você vê, ó. Nós estamos falando do século XIX. Uma pessoa que nasceu em 1782, eu não estou conseguindo ver aqui porque o meu. E faleceu em 1852. Agora, vamos fazer esse questionamento. Como uma pessoa do século XIX, né? Tantas informações, né? Tantos pensamentos dele são incorporados ainda no século XXI. Como é interessante isso. Já foi repensado, já a educação infantil ela já foi modificada diversas vezes, mas para mim aqui reflete exatamente a minha prática em sala de aula, tá? A minha prática é como professora de educação infantil. É desenho de motivos geométricos, simetria a partir das construções, documentação das criações das crianças, fotos, falas para valorizar a autoria. Muito da nossa escola, gente, muito da nossa escola mesmo. Então, Froebel, eu acho que é um pensador que a educação infantil a gente consegue se identificar muito, até porque a ideia é que ele foi o criador da educação infantil, né? E aí a gente tem Herbart, que é um filósofo alemão, sistematizador da didática moderna. A linha de pensamento dele é que ele conectou o interesse e a formação moral com uma didática em etapas: preparação, apresentação, associação, generalização, aplicação. A ideia central é que o professor organiza experiências que dialogam com os saberes prévios e ampliam o campo de representações do aluno, tornando o conteúdo significativo, olha aí, ó, e socialmente orientado. E aí, olha como a gente fala até hoje, e às vezes a gente percebe que na prática do professor ele ainda não consegue, e aí eu estou fazendo uma autocrítica, porque eu passei muito por isso também, compreender o que faz significado para os alunos, trazer um planejamento que faça significado ao repertório dele, não é fácil, não é é, é uma situação fácil, não é um processo fácil para o professor, né? Mas é muito importante, porque cria uma outra relação com o professor e o aluno, com o aluno e o conhecimento. Realmente, assim, quando você traz o significado para o conhecimento do aluno. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com a minha turma o tema do universo. Eu fiquei quebrando a minha mente, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? É muito difícil. Você explicar para uma criança de 2 anos, 3 anos, o universo, que a gente tem um sistema solar. Óbvio que a gente não ia se pegar por esses pormenores, mas eu também não quero passar uma informação para o meu aluno incorreta. Eu quero trazer a informação que seja baseada, né? Olha qual foi o meu desafio o meu e da minha equipe lá em sala, né? Trazer a informação verdadeira para o meu aluno, porque também a orientação atual da documentação sobre a educação infantil é que a gente desmistifique, não tenha mais aquela questão, não que não possa trazer, mas, por exemplo, quando você, se fosse trabalhar o sol, aí eu traria o sol com um rostinho, com um olhinho, como se for como um desenho, né? A lógica, quando a gente traz um elemento que ele é real, as recomendações, as documentações, elas orientam.
que você pode até apresentar o lúdico, você pode interagir a partir do lúdico ou iniciar a partir do lúdico, mas se é um elemento que ele existe, que é verdadeiro, você tem que trazer a imagem, a informação do que seja verdadeiro. Então, por exemplo, eu poderia sim trazer uma história que tivesse o sol, uma imagem divertida, um desenho que tivesse o sol, mas durante o meu planejamento, durante o meu percurso, eu precisaria apresentar uma imagem realmente do Sol, que faça associação com o Sol real que nós, né, que nós temos contato todos os dias, né? A distância, mas temos. Então, eu fiquei pensando, como eu vou trazer isso para os alunos? E aí, conversando com a minha coordenadora, ela falou: vamos partir, vamos dar ênfase à Terra, porque é onde a gente mora, né? E vamos trabalhar o dia, a noite, aí a gente traz o sol, a lua, enfim. E aí a gente estava lá quebrando a cabeça. Então, o que que a gente fez? Como eu já falei para vocês, eu tenho o cubo, que é o meu elemento em sala de aula, onde eu apresento, onde eu introduzo as minhas temáticas de estudo. Então, nós estruturamos o cubo, colocamos ele todo com TNT preto para que ele ficasse bem escuro, e a partir disso nós trouxéssemos o universo para eles. Então, a gente partiu do Sol e trouxemos todos os planetas, né? E aí a lógica é a da distância deles para o Sol, e aí começou com Mercúrio, Vênus, e depois é a Terra. Colocamos todos eles, a gente fez com bola de isopor. Eu vou trazer a foto para vocês, né? Para vocês verem. E aí colocamos nisso, mas nós iniciamos. Eu não vou fazer questão, e eu nem tenho como falar para eles que eles têm que gravar a ordem da distância dos planetas, do Sol. Não, eu trouxe como um elemento introdutório para o sistema, mas o que eu estou dando ênfase é o Sol, a Lua, porque aí eu trabalho o dia, a noite, o frio, o quente, a partir da onde a gente se localiza, que é a Terra. E aí foi muito interessante porque a gente apresentou. Eu apresentei a Terra, nós fizemos, né, de isopor também, mas nós fizemos cards com a foto da Terra, fizemos cards real, né, com a foto real da Terra, com a foto real do Sol, com a foto real da Lua, né, do espaço, e apresentamos para eles. Fizemos associação com o Sol que estava lá no nosso dia, enfim. Então, assim, você vai trazendo esses elementos para você introduzir o conhecimento de alguma forma. Então, é muito importante quando a gente consegue conectar a partir do concreto, a gente passar para o abstrato e para esse caminhar para a criança é muito difícil, não é fácil, não é um caminhar fácil. Então, você tem que ter um conteúdo, ele tem que ser significativo. E aí, quando a gente montou, nós colocamos na parte de cima, colocamos também TNT no cubo, e aí ficou tudo bem escuro. Nós colocamos todos os planetas, né, a partir do Sol, colocamos pisca-pisca para dar a ideia do sistema solar, mas também a gente apresentou o sistema solar na sua imagem real. E aí hoje eles entraram, nós gravamos, a gente apagou, eles foram lanchar, e eu preparei tudo, mas nisso, na nossa rodinha, lembra a rodinha lá, ó? Na nossa rodinha de Frobel, eu já fui mostrando essas imagens, fui perguntando, ouvindo eles, porque eu queria saber qual era a informação que eles tinham, e eles fizeram associações maravilhosas. Quando eu apresentei o Sol, eles falaram que o Sol é quente. E aí, por incrível que pareça, porque eu não falei isso, quando eu apresentei a Lua, eles falaram a Lua é fria, porque eu acho que talvez eles associaram à noite, né? E foi muito bacana. Isso eu já venho introduzindo, ó. Nós estamos hoje é terça-feira, né? Desde a semana passada, trazendo esses elementos para eles, para eu poder, na hora que eu mostrasse todos esses elementos juntos, eles fizessem algum sentido. Falei que tem vários planetas, não peguei e falei, ah, são vários, não. Falei que o Saturno tem um anel em volta deles, porque quando eles vissem a imagem representada no isopor, eles pudessem fazer associação. E eles fizeram. Então, para o conhecimento ser significativo, ele tem que ser pensado dessa forma, uma sequência didática, né? Não que você taque um conteúdo ali, outro conteúdo lá para baixo, outro conteúdo, sai de um, vai para outro. Isso para a criança não vai fazer sentido. E é muito importante, principalmente quando você está lidando com a criança pequena, que o conhecimento faça sentido de alguma forma, sabe? Eu vou trazer depois esse material para vocês verem, mas está sendo muito interessante. Quando eles entraram, e aí nós acendemos as luzes do pisca-pisca e estava tudo escuro.
E eles ficaram falando, muito legal, e as informações, eles viram a Terra, eu perguntei, cadê a Terra? E eles acharam a Terra, e aí vocês veem como eles conseguiram uma imagem que foi apresentada para eles do real. Óbvio que a gente tentou representar no isopor da melhor forma possível, de coloração, né? Eles identificaram, eu pedi onde está o Sol, onde está a Lua, porque eu expliquei que a Lua fica é um satélite da Terra. Então, assim, são palavras que são muito difíceis, mas a forma como você apresenta, trazendo o significado, tendo um significado para o aluno, eles fazem a conexão. Então, assim, o aluno, a criança, ela tem a capacidade de aprender tudo, mas tudo vai depender da forma que você apresenta. Então, nas aulas, né, para Herbert, como ele pensa? Aulas com ativação de conhecimentos prévios, apresentação concreta, conexões, olha que foi o que eu tentei fazer. Mapas conceituais, comparações guiadas, associação, generalização, situações de aplicação, projetos, problemas reais, ao final de cada sequência, ênfase em valores e convivência como parte do currículo. Viu como a gente lendo, a gente consegue fazer associações com o real, né? E agora a gente já vem se caminhando para o século XX. E aí a gente tem Emily Durkheim. Quantos alunos eu tive, e eu quero depois saber se vocês também tiveram isso, que achava que uma Emily Durkheim era associada a uma mulher. Muitos alunos meus, quando tinham que fazer algum trabalho, faziam associação com uma mulher. Porque às vezes você pega a informação, mas não procura a imagem. Então, é um sociólogo francês, fundador da sociologia da educação. A educação é um fato social, forma normas e valores, normas e o espírito de disciplina necessários à vida coletiva. A escola socializa e transmite a cultura comum, garantindo coesão. O professor encarna uma autoridade moral baseada em regras e no interesse político e não no arbitrário. Qual é a forma de aplicação na escola, né? Acordos de convivência, co-construídos e revisitados, ritualização de rotinas, entrada, assembleia, tarefas de sala, projetos de cidadania, cuidado com espaços comuns, campanhas solidárias. Ele pensa mesmo na vida em sociedade, né? Avaliações que considerem participação, compromisso e responsabilidade social. Olha que interessante, já Durkheim, ele já não é um pensador tão conteudista, né? Tão sequencial, já é um pensador que ele pensa no coletivo, nas relações que são estabelecidas dentro da escola, que são tão importantes quanto o conhecimento teórico em si, né? E didático. Já Maria Montessori, que foi uma médica italiana que estruturou o método Montessori, que ainda é usado por muitas escolas. Então, as crianças passam por períodos sensíveis e são naturalmente orientadas à autoeducação. O ambiente preparado oferece materiais autocorretivos que isolam atributos, cor, tamanho, textura, favorecendo atenção, ordem, coordenação e independência. O adulto é guia, observador. A disciplina emerge da liberdade com responsabilidade. Então, são salas com prateleiras baixas na altura da criança, materiais acessíveis e que a criança ela vai ter acesso quando ela quer. Não é aquele, não é aquelas, não, ela não pensa dessa forma de que é o professor, é o aluno, é o professor que oferece a atividade, né? Mas que o aluno fique tudo na altura dele, que ele possa ter acesso ao que ele quiser, né? Então, materiais acessíveis, vida prática, verter, amarrar, varrer. Lições em 3 tempos: nomear, reconhecer e recordar. Grupos multietários, ela não faz uma diferenciação por idade. Então, crianças de diferentes faixas etárias convivem dentro da mesma sala de aula, tá? Então, grupos multietários e tempos longos de trabalho autônomo, observação sistemática e registros para intervir com precisão. Já é a linha de pensamento Montessori. E aí a gente tem John Dewey, que é um filósofo e pedagogo norte-americano. Olha que interessante, que até então não tinha aparecido um pedagogo. Nós tivemos médicos, psicólogos, sociólogos, mas pedagogos ainda não tínhamos. Ou professor, né? Intitulado com o título de professor. Então, o pensamento de Dewey é: aprender é investigar problemas reais,
partir do real. A escola é uma comunidade democrática, onde se pratica o pensar reflexivo, experiência, dúvida, hipótese, teste e conclusão. O currículo deve nascer de interesses e situações autênticas, articulando teoria e prática. Na escola, né, são os projetos interdisciplinares que partem de perguntas das crianças, laboratórios de experiência, cozinhar, jardinagem, maker, diários reflexivos, conselhos de turma e decisões compartilhadas, rúbricas que avaliam o processo, não só o produto final. Olha que interessante. Necessariamente a gente já conversou sobre isso uma vez, né? Às vezes você planeja e espera tal resultado. Eu vou falar para eles sobre o sol e eu quero dizer que o que eu esperava deles como resposta era que eles soubessem a cor, conseguissem perceber que é um círculo, que é uma bola, a forma dele, né? Conseguisse perceber ou me falar que ele é quente, quando o sol aparece, que o sol aparece durante o dia. Esses poderiam ser os meus resultados, que eu iria esperar apresentando esse tema. Mas, no decorrer do caminhar, da apresentação do tema, eles podem fazer outras associações. Por exemplo, eu apresentei a Lua e eu não esperava que eles falassem que é fria. E eu tenho certeza que eles fizeram isso, né? Porque imaginaram que, como está de dia e tem o sol e está quente, e a lua aparece à noite, olha só a linha de pensamento. É uma linha de pensamento difícil, não é fácil, né? Uma sequência de pensamento complicada que precisa ser articulada de formas diferentes, né? Porque ela solicita diferentes informações. E aí eles conseguiram falar para mim, não, é frio também, não era o resultado que eu esperava, mas é um resultado errado, um resultado super importante. E que eles fizeram a associação deles com um pouquinho de informação que eu trouxe para eles, porque assim que eu apresentei a imagem da Lua, foi a primeira coisa que eles falaram. Então, não pode não ter sido o que eu esperava quando eles falassem da Lua, porque, por exemplo, o que talvez eu imaginei que eles pudessem ter a percepção que às vezes ela fica redonda, às vezes ela fica menor, e eles não tiveram, o que é bem legítimo, porque é difícil você acompanhar isso. Mas eles trouxeram uma informação nova que eu não imaginei que eles fossem trazer. E aí não foi o resultado que eu esperava, mas é um resultado também válido. Por quê? O processo para chegar a esse resultado, ele foi interessantíssimo, se bobear mais interessante do que o que eu esperava, entendeu? Peraí, eu acho que eu pulei um. Deixa eu ver ah, tá. E aí nós temos Frenet, né? Frenet é um professor francês, aí é o nosso professor. Perceberam que conforme a gente vai se aproximando do século XX, século XXI, nós já temos pensadores que são professores, pedagogos, né? Porque aí já são profissões, a profissão já se estabelece de uma forma importante dentro do campo da educação, porque até então a maioria dos pensadores, eles são da psicologia, da história, da filosofia, da sociologia, não tantos da educação em si, oriundos da educação, até porque não tínhamos tantas escolas de formações de professores no século anterior, né? Então, a criança aprende ao produzir e comunicar. São técnicas, texto livre, imprensa escolar, correspondência entre turmas, planos de trabalho individual e tateamento experimental, que é o você aprender por tentativa, né? A sala é cooperativa e se abre para a comunidade. A gente pode depois até fazer talvez um caminhar sobre a questão da nossa profissão, né, de professor e pedagogo, porque até então nós não tínhamos escolas de formação de professores em si. Nós tínhamos cadeiras, né, que eram formações específicas, sociologia, filosofia, e a partir disso essas pessoas estavam dentro das escolas ensinando. E algumas também aprendiam pela sua formação em si, aprendendo com outra pessoa, o conhecimento era passado de um para outro, seus pupilos, os pensadores tinham seus pupilos e esses acabavam representando seus pensamentos, né? Então, é interessante a gente pensar também de onde que veio nossa profissão, como ela surgiu, é bem bacana. Então, na escola, jornal da turma, murais e cartas para outras escolas, agora seria o e-mail, né? Nem tanto e-mail, mensagem. Eu ainda sou da época do e-mail, gente.
Assembleias e cargos, né? Secretário, repórter, bibliotecário, planos semanais com metas negociadas, acompanhamento formativo, saídas de campo e projetos que integram vida local e currículo. Hoje nós fizemos uma saída de campo. Na nossa sala não bate muito sol, mas aí eu vi que do lado de fora estava o sol e estava muito cedo, então ainda não estava aquele sol quentinho, né? Muito quente. E aí nós pegamos aquelas embalagens de papel toalha, aquele que ele vem enrolado, né? E aí eu levei um e brinquei com eles que poderia ser a nossa luneta para a gente ver o sol. E aí nós fomos sentir o sol, porque eu estou apresentando o sol, estou falando do sol e o sol está ali do nosso lado. Por que que eu não vou levar essas crianças para estarem se conectando, né? Trazendo significado para o repertório deles do que eu apresentei enquanto informação? E aí eles ficaram no sol, pegamos o rolo, né? O rolo do papel. E aí eu falei para eles, não olha não, tem que olhar muito rápido, o sol tá daquele lado. E aí eles tentaram olhar e foi bem bacana, porque aí eu tô apresentando o real para eles. E eles, um botou a mãozinha assim e falou assim, o sol ainda não tá tão quente, tia. E eu falei, realmente não tá tão quente, mas mais tarde vai ficar. Então, ó, são processos. Isso, o que eu mostrando, trazendo a mesma informação de formas diferentes, o que que isso faz? Isso traz significado e vai fazendo conexão com o repertório desse aluno. Então, ele vai juntando cada uma dessas informações que eu vou fornecendo e aí elas vão fixando na mente dele, sabe? Porque a partir disso vai fazendo com que ele pense, com que ele trabalhe as suas linhas de cognição, suas linhas de raciocínio. Porque aí eu apresentei o sol lá na sala, apresentei lá na nossa vivência, no cubo, e aí a gente está sentindo o sol aqui real na nossa pele. Olha que interessante, faz conexão com todas as formas de sentido das crianças, né? Tanto o sentido corporal, aquilo que eu falo, mergulhando com todos os sentidos, para além da cognição, da informação que eu estou fornecendo para eles, eu estou fazendo que as outras partes do corpo também da criança incorporem essa informação de alguma forma. E aí nós temos Paulo Freire, que eu acho que a gente vai conseguir terminar, hein? Estamos caminhando aí. Que é um educador brasileiro mundialmente conhecido, e é referência mundial, né, no campo da educação. Educar é um ato político de humanização. Em vez de depósito de conteúdos, a escola promove diálogo e problematização da realidade. A conscientização nasce ao ler o mundo para ler a palavra. O currículo parte de temas geradores da comunidade e produz praxis, que é a ação mais a reflexão. O que Paulo Freire ele fala? A gente tem que conhecer o repertório da criança para que a gente possa pegar, a partir do conhecimento da criança, a gente introduza outros conhecimentos, né? Use como referência quando a gente for trabalhar com essa criança. Isso é muito bacana, porque tem informações que às vezes você fornece para a criança que não fazem parte do repertório dela. E não que você não possa trazer informações novas, porque não é isso que ele fala. Ele fala a maneira que você deve apresentar essa informação e trazer essa informação. E que muitas vezes você pode trazer informações novas a partir de algo que foi apresentado pelo próprio aluno. Então, são rodas de diálogo com temas do território, água, transporte, trabalho, cultura, projetos sociais, horta comunitária, campanhas e currículos vivos. Linguagens múltiplas para dar voz, né? Eu não gosto muito da palavra dar voz, vamos colocar ampliar a voz das crianças, que é o desenho, o relato, o áudio, porque a lógica da gente dar voz é como se a pessoa não tivesse voz. E a criança, ela tem voz, ela sempre tem, teve e tem. A gente só precisa apurar o nosso ouvido para que a gente ouça essa voz dessa criança. Então, o nosso papel como mediadores, como professores, é ampliar essa voz. Eu vou corrigir isso aí depois. Então, a avaliação como devolutiva dialógica e construção de autoria, a gente perceber o erro como oportunidade, não como punição, não ver o erro como punição, mas como uma oportunidade de, às vezes, a gente, como educador, perceber que a informação que a gente forneceu não foi suficiente, ou que a gente tem que
trazer mais informações sobre o assunto, que necessariamente um erro da criança não quer dizer que é um erro só da criança, mas pode ser um erro do processo educativo que envolveu esse tema, né? E aí a gente tem Malaguzzi, que é Reggio Emília, traz a lógica de Reggio Emília, que é um educador italiano, articulador da abordagem Reggio Emília. Reggio Emília, porque é a cidade onde esse autor, uma cidade, ela foi devastada. É interessante depois pegar essa informação e eu posso trazer para vocês. E eu soube há pouco tempo, tá? Uma cidade na Itália, que é a cidade de Reggio Emília, foi devastada pela guerra. E aí ela começou a reconstruir as suas escolas. E a lógica, elas reconstruíram a escola como comunidade. E o principal que eles queriam era mudar a forma de ensinar para as crianças, porque eles acreditavam que dessa forma eles poderiam mudar o mundo e não mais incentivar a guerra, né? A disputa. Então eles queriam pensar uma escola, né? Pensar uma escola que incentivasse o coletivo, que incentivasse as vivências, uma escola onde a lógica da violência, da disputa, da meritocracia em si não prevalecesse de alguma forma, né? E que a criança seria vista, né? Ela tem que ser vista como um ser que tem diferentes linguagens e que todas as linguagens são importantes, todas devem ser reconhecidas e todas devem ser válidas, né? A criança, ela tem 100 linguagens para expressar o seu pensamento. Isso dá uma importância para a criança que há um pouco tempo atrás não tinha. Porque até então a lógica era que nós adultos, nós professores, pais, né, responsáveis, iríamos passar o conhecimento para a criança, como se elas não tivessem nada para nos oferecer. Então a lógica é que não é dessa forma. A gente precisa observar e ver a forma como a criança está se comunicando com a gente. Então, o ambiente é o terceiro professor. A documentação pedagógica torna visível o aprender e guia as decisões docentes. Ateliês e projetos longos favorecem pesquisa estética e científica. Famílias são parceiras na construção do conhecimento. Então, na escola, são espaços estéticos e materiais abertos, luz, sombras, argila, tudo acaba sendo material de pesquisa, de investigação, né? A natureza, projetos de longa duração. Então, você não pega hoje eu tenho que falar sobre o Sol, amanhã eu tenho que falar sobre a Lua, depois de amanhã eu tenho que falar de Mercúrio ou do planeta Terra. Não, uma coisa vai levando a outra. A gente vai caminhando no que as crianças vão nos fornecendo como informação. Então, quando você traz uma informação e às vezes você percebe um interesse diferente na criança, e aí você vai e traz algo que possa fomentar nessa curiosidade dela, ou você vai incentivar ela a investigar mais sobre o assunto, você está formando essa sequência pedagógica com essa criança. Faz parte do seu planejamento. Porque às vezes a gente tem essa ânsia de dar conta, e eu sei muitas vezes que às vezes nós, professores, somos cobrados nesse sentido, né? Ah, o conteúdo é esse. Então, no mês de setembro, eu tenho que dar isso. Eu confesso para vocês que eu tenho muita sorte, porque a creche em si, ela não tem essa lógica tão acelerada, né? Nós temos rotinas, esses dias a gente estava até conversando assim, há pouco tempo atrás, as nossas rotinas eram bem engessadas, né? A hora do banho não pode mudar de jeito nenhum, a hora do lanche não pode mudar de jeito nenhum. E aí a gente começou a perceber no decorrer do caminhar que coisas poderiam ser mudadas. Então, se a criança está fazendo uma atividade, se a gente está apresentando um tema, uma investigação, uma vivência, e a criança está muito interessada, você pode mudar a hora do banho. Você não dá o banho na parte da manhã, dá o banho na parte da tarde. Então, mas isso é um movimento que vem ocorrendo há pouco tempo. Porque até então, de quem eram os responsáveis, né, pela
nossa direção, não a minha em si, mas eu já presenciei, já estive em outras escolas onde você não podia de modo algum mudar um horário de banho. Isso era inegociável, até colegas de equipe da mesma sala. Existem pessoas que não conseguem e ficam chateadas, tá? Se você fala, poxa, eles estão fazendo essa atividade, vamos dar o banho depois. Aí você fala, ó, vamos dar o banho em quem tem mais sujo, ou quem está usando fralda, porque a criança está de fralda. Você tem que dar o banho, porque a fralda, o contato da criança com a fralda suja, né? E aí tem pessoas que são realmente contra. Às vezes se torna um processo de enfrentamento dentro de sala de aula e não é fácil, tá, gente? Então, a lógica, quando a gente pensa na escola, são esses espaços. De que forma a gente pode colocar em prática? São espaços estéticos e materiais abertos, projetos de longa duração, como eu falei, painéis de documentação, fotos, falas, hipóteses para estudo do professor, que é o registro, parceria ativa com as famílias e com a comunidade. E a gente tem Gardner, né? É um psicólogo de Harvard que propôs as inteligências múltiplas. Em vez de um QI único, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de passar pela alguns testes de QI para saber qual era o nosso QI. Isso era praticado antigamente, atualmente já não é tão praticado assim, né? Ele acreditava e acredita que todas as pessoas, né, nós temos múltiplas formas de desempenho. Então, múltiplas formas de desenvolver o nosso intelecto. E aí ele dividiu em linguística, lógico-matemática, espacial, corporal, musical, intrapessoal, interpessoal e naturalista. Não é estilo de aprendizagem fixo, mas portfólios de potencial que a escola pode cultivar com experiências variadas e avaliações mais autênticas. A gente pode perceber em alunos, tem alunos que são mais musicais, tem alunos que são mais para estéticas, né? Para pinturas, para trabalhos mais manuais. Nós temos alunos que conseguem ter um pensamento lógico mais desenvolvido. A gente estava pintando, nós demos uma imagem da Terra para eles pintarem. Eu apresentei para eles, né? A parte azul é a parte de água da terra e a parte verde é a parte da terra. Falei, a gente mora nessa parte aqui, então onde tem as árvores, as florestas. E aí tinham duas meninas pintando e uma começou a pintar. Nós deixamos eles, nós separamos porque foi uma atividade com uma intencionalidade. Então nós separamos as duas cores, azul e o verde, mas deixamos eles escolherem, né, onde eles queriam pintar com essas duas cores, porque era a percepção deles, né? E aí teve uma criança que estava pintando de azul, e aí eu acho que ela falou para outra, que elas estavam uma do lado da outra conversando, que falou assim: a gente mora aqui, e apontou a parte azul. E aí ela falou assim: não, aí é água, a gente não mora na água. E aí eu falei: olha que interessante, uma informação que eu acabei de fornecer para eles, e ela já está conseguindo, né, a questão da socialização, passar para essa outra criança e, de alguma forma, né, elas trocarem informações. Então, tem crianças que desenvolvem a questão linguística muito mais rápido, que falam muito mais rápido, como tem crianças que têm um processo mais demorado, mas tudo a seu tempo, né? Então, na escola, é rotação de modalidades, música, movimento, visual, argumentos, mostras e portfólios para evidenciar trajetórias, não só avaliações, provas, agrupar crianças por interesse e tarefa, não só por idade, planejar sequências com entradas múltiplas para o mesmo conceito. Então, olha, viu o que eu falei? O mesmo conceito, você pode apresentar ele de formas diferentes. E aí nós temos Edgar Morin, que é um filósofo francês que formulou os 7 saberes para a educação do futuro. Também é um autor muito usado na educação. Ele tem uma questão com a sustentabilidade, com a ecologia, com a natureza muito bacana. Então, a realidade é complexa, né, para Morin, interdependente, incerta, multidimensional. A escola deve contextualizar saberes, trabalhar interdisciplinariedade, lidar com o erro e incerteza como motores do conhecimento, como possibilidade.
e articular ética, planetaridade, condição humana e responsabilidade ecológica. Então, na escola, são os projetos interdisciplinares com problemas do mundo real, água, lixo, alimentação, estudos do meio, investigação com múltiplas fontes, discussões sobre o erro e incerteza como parte do método científico, e educação para a cidadania planetária, cuidado consigo, com o outro e com a Terra. Um dos poucos autores que trouxeram esse tipo de conhecimento para dentro da escola, né? A questão da natureza em si, não só a natureza como manipulação, como forma de informação ou de apresentar um conteúdo, mas como responsabilidade. E aí a gente tem Felipe Perrenot, que é um sociólogo suíço, referência em competências e avaliação formativa. Ensinar e organizar situações que demandem mobilizar saberes em contextos reais. A avaliação é contínua, diagnóstica e reguladora do ensino. O professor trabalha com critérios explícitos, devolutivas, frequentes, e dispositivos de autonomia, planos, autorregulação, metacognição. Na escola, são públicas com critérios claros, informação clara, linguagem acessível às crianças. Uma linguagem acessível à criança não é o tati-pitati. Não sei se vocês conhecem esse termo. É aquela, às vezes, aquela mania que o adulto tem de falar, né? Ah, fofinho, meu piquititinho, falar doinho, né? Muito inho, muito inho. Não que você não possa usar em momentos de aconchego ou de carinho. Mas no momento que você está conversando com essa criança, no momento que você está fornecendo uma informação importante, você ser claro, usar uma linguagem criteriosa, respeitosa com essa criança, que seja respeitosa o suficiente que você não fale só como se você estivesse minimizando o conhecimento de algo, né? Então, isso é muito importante, a forma que você vai apresentar um conhecimento para a criança. Devolutivas formativas, o que já domina, o que precisa, os próximos passos, tarefas complexas, projetos, problemas e autoavaliação regulada, planejamento por competências, saber, saber fazer e saber ser, conviver. E aí, minha autora também, que eu amo de coração e que eu tenho usado ela muito, eu acho que eu já trouxe para vocês aqui algumas vezes, que é Maria Alice Proença, que é uma autora muito atual. Ela é referência brasileira em didática e planejamento, fala muito sobre o registro, a forma que a gente deve registrar e avaliar esse aluno, né? Então, o plano de aula é mediação entre intencionalidade docente e a situação concreta da turma. Articula objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação e registro. Planejar é processual e flexível. Parte da escuta das crianças, ajusta rotas e documenta evidências de aprendizagem. Então, na escola, são planos com propósitos claros e indicadores observáveis, documentação pedagógica como base de replanejamento, integração da BNCC, direitos de aprendizagem com os campos de experiência, coerência entre propostas, avaliação e devolutivas às famílias. Então, olha como interessante, a maioria dos autores, não todos eles, sempre fala da relação com a família, como é importante dentro desse processo de conhecimento, né? Você manter a família informada e próxima. Quando a gente pensa, a gente tem que pensar em todos os segmentos da educação, mas na educação infantil eu acho muito mais importante, e é meu campo de experiência, então é o que eu posso falar. Se você não tem a família próxima de você, eu posso falar para vocês como experiência minha, de que fica muito mais difícil o trabalho do professor. Então, tenham a família, mantenham próximas, mas de forma acolhedora, afetiva, sabe? Eu sempre falo também, se coloque no lugar dessa família quando você for falar algo, quando você for escrever algo sobre uma criança. Eu sempre me coloco no lugar de que, se eu ouvisse isso, eu gostaria que alguém falasse sobre os meus filhos, dos meus filhos, se eu ouvisse isso. Às vezes você tem que falar algumas coisas mais duras ou chamar uma atenção de um responsável, mas existe forma de se falar, né? Primeiramente, sempre respeitosa e acolhedora. Foram esses os pensadores que eu selecionei para vocês. Temos muito outros, né? E eu pensei da gente, além de agradecer, obviamente, a paciência de vocês, eu trouxe essa frase de Paulo Freire, porque para mim é um dos pensadores também mais importantes da educação. E assim, eu gosto muito porque
tenho certeza. Nós temos muito outros brasileiros. A gente depois podia fazer um apanhado só com pensadores brasileiros e educadores, né? Trazer uma questão sobre uma educação antirracista, eu acho que também é interessante da gente trazer aqui e discutir um pouco. Mas Paulo Freire, por quê? Ele pensou a educação dentro do nosso contexto real. Pensou a educação pensando é, onde nós estamos, onde ele está, onde ele nasceu, de onde ele é. Isso é muito interessante. Não que a gente, óbvio, nós temos que usar todos os autores que estão disponíveis, mas temos que valorizar os nossos também, né? Então, a educação, ela não transforma o mundo. Sozinha, ela não vai fazer nada. A educação, ela pode mudar as pessoas. E as pessoas, elas podem mudar e transformar o mundo. Então, eu acho que isso é. Pensando isso, essa frase, você relacionando com seu papel de professor, ela nos traz uma responsabilidade muito importante. E, para mim, na verdade, uma responsabilidade. Como é que eu posso falar? Que eu tenho orgulho de ter, da profissão que eu escolhi. Pode dar um medinho no início, pode dar um medinho, mas eu tenho orgulho de eu tentar caminhar dentro dessa lógica, né? Para ser uma educadora transformadora de alguma forma. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer, peraí, que eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela. E aí, saber de vocês, se vocês querem falar alguma coisa, se vocês gostaram. Eu vou disponibilizá-la para vocês. Pode deixar. Alguém quer perguntar algo? Eu adoro ouvir vocês. Professor, eu gostei muito. Só que a minha Ah, que bom. dúvida, eu queria tirar, era sobre o termo de compromisso. Não tem problema, pode perguntar. Então, eu mandei no dia 1, aí voltou agora no dia 7, que eu não tive como dar uma olhada, ficou faltando a assinatura da faculdade. Como que Sim. faz mesmo para